Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 1, Mordida 1, ano 3100. Designação, causa perdida. Foi assim que a situação do mundo veio a ser. Um vírus foi o suficiente para impedir que o mundo seguisse na direção que deveria. Os humanos já foram os orgulhosos ocupantes do planeta, mas agora foram transformados em escravos. A catástrofe ocorreu há um século, mas para os humanos parecia que foi ontem. Era um dia normal, nada de anormal estava acontecendo. As pessoas estavam fazendo o seu trabalho diário. Quando isso aconteceu, um vírus de origem desconhecida foi lançado simultaneamente em 3 partes diferentes do mundo em países formalmente conhecidos como a Rússia e Indonésia. Ninguém sabia o que era esse vírus, mas quem entrou em contato com o vírus mudou, e o vírus mudou muita gente, quase 70% para ser preciso. No entanto, a mudança não foi a mesma em todo o mundo. Os pacientes da América se transformaram em um bando de mortos-vivos, mas eles não eram nada parecidos com os estúpidos que a cultura pop estava cheia. Esses mortos-vivos não ansiavam por cérebros e não eram nem um pouco fracos. Longe disso, eles eram ágeis, inteligentes e tinham super-força. Não demorou muito para eles se espalharem como um incêndio e forçaram os governantes do país a fugir. E você sabe que as coisas ficaram ruins quando uma das superpotências teve que abandonar a nação. No entanto, como um presente de partida para os mortos-vivos, o POTUS ativou a bola de futebol nuclear para bombardear seu próprio país. Se eles não pudessem ter seu país, então ninguém poderia. Mas mesmo isso não parecia afetar muito os mortos-vivos, se é que afetava. De fato, a radiação das armas nucleares apenas estimulou ainda mais sua evolução. Sem contar quantas pessoas inocentes acabam morrendo por causa disso. Mas os americanos não foram os únicos a lidar com esse problema. Na Rússia, graças ao vírus, os vampiros despertaram para assumir o controle dos mortais porque estavam entediados de estar dormindo por tanto tempo. Algo semelhante aconteceu na Indonésia e os lobisomens surgiram. Logo o mundo que era governado por humanos se transformou em um mundo cheio de monstros, não deixando outra escolha para a humanidade deixar o planeta o mais rápido possível. Mas nem todos conseguiram embarcar nas naves espaciais e, como resultado, mais 85% da população humana restante foi deixada no planeta para sofrer. Fazia um século desde aquele evento e agora os humanos estavam lentamente se multiplicando novamente. Mas isso aconteceu sob estrita vigilância e para servir a um certo propósito. Como gado. Os novos governantes do mundo tinham apetite por apenas uma coisa: carne e sangue humanos. Embora os mortos-vivos não precisassem comer para viver, as famílias poderosas entre os mortos-vivos consideravam ter carne humana para sustento como um luxo e muitas vezes organizavam caças para obter a carne. Os frios também não eram muito diferentes deles. Eles também gostavam de caçar tanto quanto os mortos-vivos do oeste. Mas eles tinham que fazer isso por sustento e não por diversão. Ao contrário dos mortos-vivos, eles precisavam consumir sangue humano regularmente ou então ficariam cada vez mais fracos com a fome. Os Lycans eram uma exceção a essa regra de comer humanos. Embora alguns deles gostassem de carne humana, a maioria deles só se sustentava com a carne de outros animais mutantes. Este tipo de Lycans que não consumia a carne dos humanos eram conhecidos como vegetarianos em sua comunidade. Devemos ser gratos por termos nascido em uma área pertencente aos Lycans. Um velho disse com sua voz frágil: senão, nosso destino poderia ter sido muito pior do que agora. Uma multidão de jovens se reuniu ao redor do velho para ouvir sua história enquanto esperavam que os outros cozinhassem. Afinal, eles não tinham muito o que fazer lá de qualquer maneira. Os Lycans foram gentis o suficiente para lhes dar abrigo, comida e utilidades. Então eles estavam em melhor situação do que as zonas próximas que eram governadas por mortos-vivos e frios, respectivamente. Se esta área pertence aos Lycans, então por que temos outras facções aqui? Uma das crianças perguntou animadamente. Você tem uma cabeça afiada, jovem. O velho sorriu debilmente. Cerca de 50 anos atrás, os 3 grandes senhores de cada facção se reuniram para discutir um tratado para evitar brigas entre si. De acordo com isso, cada uma das regiões teria que estabelecer 2 embaixadas para as outras 2 facções. Dessa forma, eles seriam capazes de viver em paz enquanto também estariam sob o olhar atento um do outro. À distância, Ashton Fenrir observava o resto deles rindo e sorrindo. Eles já ouviram essa história tantas vezes e ainda continuam ouvindo as mesmas histórias de novo e de novo como se não pudessem ver os muros que os cercavam.
ou os guardas que estavam em cima dos muros grossos de olho neles. Com eles prontos para matar qualquer um, eles devem se comportar mal em sua presença. Com 1,65 metros de altura, esse homem de pele marrom tinha uma sensação de desdém em relação a ele. Uma característica particularmente notável em seu rosto eram suas sardas fracas e seu cabelo branco na altura do cotovelo. Ele também tinha um hematoma grande e fresco no pé esquerdo, da qual ele se orgulha. Claro, ele se orgulharia do machucado que recebeu por desafiar as ordens daquelas bestas. Em seus longos braços havia uma tigela de barro que estava vazia há algum tempo como punição por suas ações. Ashton estava acostumado a ter fome porque preferia ser punido a obedecer ao comando dos monstros que levaram seus pais 4 anos atrás. Seu torso curto e quadris ossudos eram a prova de que ele não se alimentava há algum tempo. Os outros, querendo agradar os Lycans, sempre o condenavam ao ostracismo. Todos eles queriam estar do lado bom de seu mestre, ou então, seu mestre os teria dado como presente para os frios ou ainda pior, os mortos-vivos. Continuem chupando as patas deles, seus tolos. Ashton cuspiu com raiva antes de quebrar a tigela de barro no chão, quebrando-a em pedaços. Mais algumas horas e eu vou deixar este lugar para me juntar à resistência. Lado a lado. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 2, Mordida 2, a resistência. Era a única coisa que mantinha Ashton em movimento hoje em dia. Apenas o pensamento de se vingar de alguma forma pelo que os Lycans fizeram com seus pais acalmou seus nervos furiosos. Cerca de um mês atrás, ele acidentalmente ouviu os guardas falando sobre a resistência e como eles estão se tornando cada vez mais problemáticos agora. Antes disso, ele estava completamente alheio à existência de tal organização que era de se esperar, uma vez que viviam no recinto, raramente ou nunca recebiam notícias do mundo exterior. Desde aquele dia, Ashton fez questão de tentar obter mais informações sobre a resistência dos guardas tão descuidados. Depois de bisbilhotar por um mês, ele conseguiu uma localização aproximada de onde a base deles estava localizada. Ele queria bisbilhotar mais e reunir o máximo de informações que pudesse, mas infelizmente estava sem tempo. Se não fosse por essa marca, Ashton pensou enquanto coçava a tatuagem dos lobisomens em seu ombro direito antes de olhar pela janela enquanto a lua brilhava com toda a sua glória. Ele já havia sido marcado pelos que o possuíam. No recinto, foi nada menos que uma honra ter a marca. A marca simbolizava que aquele havia sido escolhido para viver como lobisomem pelo resto de sua vida, ou seja, depois de passar 16 anos como ser humano. Ashton foi marcado no dia em que seus pais foram levados pelos Lycans para enviar como oferenda aos mortos-vivos e aos frios, respectivamente. Ashton ainda se lembrava das lágrimas de sua mãe e dos gritos de seu pai enquanto eram levadas. Ele se lembrou de como ninguém os ajudou. Lembrou-se do sentimento de desespero que teve naquela época. Nesse desespero, ele atacou pela primeira vez. Ashton, então com 12 anos, pegou um bastão que um dos soldados havia deixado para trás enquanto arrastava seus pais para fora e correu até eles. Até hoje, ele ainda não sabia como era capaz de fazê-lo, mas se lembrava de ter saltado mais alto do que nunca, seus dedos firmemente enrolados ao redor do bastão. E então? Sua memória estava nebulosa. Ele se lembra de ter ouvido uma voz, mas não tinha tanta certeza do que ouviu. A próxima coisa que ele se lembrou foi que o guarda teve seu crânio aberto enquanto ele tinha um bastão ensanguentado agarrado em sua mão. Tudo isso aconteceu bem na frente da Mistress. O lobisomem alfa que era seu dono. Ele ainda se lembrava do sorriso dela enquanto olhava para ele. Seus olhos de rubi brilhavam como se ela tivesse encontrado algum tipo de tesouro. Foi no mesmo dia em que ela o marcou. Naquela época, Ashton não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas lembrou-se de uma barra quente de ferro queimando sua carne. Fazia quase 4 anos desde então, e era seu aniversário de 16 anos em 5 dias. Ou seja, em 5 dias ele seria tirado do cercado para ser transformado em um lobisomem e servir amante, o que supostamente era uma grande honra para sua espécie. Honra, meu, A.SS. Não serei escravo de ninguém. Ashton pensou enquanto esperava que todos dormissem. Uma vez que estivessem dormindo, só então ele poderia executar seu plano de fuga. Felizmente, ele não precisou esperar muito porque era lua cheia naquela noite. Na noite de lua cheia, os guardas usuais foram substituídos pelos guardas voluntários, pois os lobisomens não toleravam estar na lua cheia. Isso os fez se perder em sua natureza primitiva que não era boa para ninguém, então eles preferiram ficar dentro de casa.
Quanto aos guardas voluntários, eles não eram nada além de humanos que abandonaram sua espécie para servir aos fortes, embora fossem tratados como uma merda absoluta pelos Lycans. Eles eram possivelmente os únicos que Ashton detestava ainda mais do que os Lycans. Hora de se mexer. Ashton lentamente se arrastou para fora de sua cama e pegou um saco que ele já havia preparado. Não havia muito dentro do saco, algumas garrafas de água e algumas barras de proteína que ele conseguiu usando seu status como marcado dos guardas algumas semanas atrás. Ele também tinha uma corda com um pequeno gancho preso a ela que era sua arma, bem como uma ferramenta de utilidade para ajudá-lo a escalar as paredes. Com todo aquele equipamento, ele estava pronto para partir. Mas sua sorte acabou assim que ele saiu de seus aposentos. Porque ele se deparou com o capitão dos guardas voluntários, Gustavo Volga. Com 1,80 metros de altura, este homem de pele escura tinha uma sensação de autoridade sobre ele. Ele estava coberto de engrenagens pretas da cabeça aos pés que o ajudavam a se camuflar com a escuridão ao redor. Uma das características mais notáveis de seu rosto era uma grande cicatriz marrom no nariz que cobria toda a metade inferior de seu rosto quadrado. Suas orelhas eram grandes e pontudas, muito parecidas com as dos Lycans. Ele tinha cabelos castanhos de comprimento médio, ondulados, que foram deixados sem estilo, enquanto ele usava barba e um cavanhaque. Ele também tinha uma tatuagem na palma da mão, significando que ele era um orgulhoso escravo dos Lycans. Atrás dele havia uma dúzia de outros homens que consistiam em sua equipe de patrulha. Ashton conhecia este homem muito bem porque ele já foi o amigo mais próximo de seu pai e também aquele que o traiu. Ashton não sentiu nada além de desgosto em relação a este homem e a maneira como ele agiu amigável com ele, apesar de saber que Ashton o odiava com todo o seu ser. Muito tarde para um passeio noturno, Ashton. Gustavo sorriu para ele. Onde você vai com toda essa bagagem de qualquer maneira? Para o seu bem, espero que você não esteja planejando algo tão estúpido quanto seu pai. Por quê? Você está planejando me desmascarar e conseguir outra promoção, traidor? Ashton o repreendeu. Uá! Calma aí, amiguinho. Quanto à sua pergunta, eu absolutamente farei, se eu sentir a necessidade. Gustavo respondeu enquanto brandia o distintivo em seu ombro esquerdo. Você foi homenageado com uma marca e por sua causa, espero que você a honre também. Sim, agora me deixe em paz. Eu tenho que treinar. Eu só tenho 5 dias para me fortalecer o máximo que puder antes que eles me levem. Ashton cuspiu nos pés antes de ir em direção ao ginásio que era usado pelos guardas voluntários, assim como ele. Era uma das outras vantagens de ser marcado. Ashton conseguiu usar seus recursos sempre que quisesse. Não como se ele os usasse com frequência. Mas um bobo, igualzinho ao pai. Gustavo balançou a cabeça e seguiu em frente com sua patrulha. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 3, mordida, 3. Isso não é bom. Não é nada bom. Ashton cerrou os dentes tentando lutar contra a dor que sentia. Ashton queria gritar, mas não podia. Depois de usar o prédio do ginásio como cobertura, ele conseguiu sair do recinto com sucesso depois de escalar as paredes. No entanto, a felicidade que ele sentiu durou pouco, pois ele ficou preso depois. Ele tinha um grande plano em mente, mas havia uma coisa que ele não havia considerado completamente: armadilhas. O recinto estava cercado por mais de uma centena de armadilhas para manter os monstros longe da preciosa comida humana. Sim, havia monstros no mundo além de lobisomens, vampiros e zumbis. Assim como evoluíram de humanos que entraram em contato com o vírus, alguns animais também foram expostos ao vírus. Esses animais se transformaram em vários tipos de monstros. Alguns eram tão perigosos que até os lobisomens hesitavam um pouco em mexer. E a refeição favorita desses monstros? Carne humana, é claro. Fazia mais de um século desde que os humanos estavam no topo da cadeia alimentar, e agora eles se regozijavam com seu lugar na base, sem nem mesmo as plantas estarem abaixo deles. Até a comida que comiam no recinto foi feita, especialmente para eles desde o início. Ashton pensou que sabia sobre todos os locais onde as armadilhas estavam escondidas. Aparentemente, ele estava errado e ficou preso em uma dessas armadilhas. Felizmente ele estava longe do recinto para que qualquer um o visse, mas isso também funcionou contra ele. Como ele não podia ser visto, era improvável que os guardas pudessem ver as criaturas noturnas também. O que significava que, se ele fosse atacado, não havia nada que alguém pudesse fazer para salvá-lo.
Mesmo sua arma improvisada não seria suficiente para ajudá-lo a sair da confusão em que estava agora. Sem mencionar, ele estava sangrando muito. Os dentes afiados da armadilha para urso se enterraram profundamente em seu pé. Mas a dor que ele estava sofrendo não era a única causa de sua preocupação. Ashton estava mais preocupado por causa do sangue que estava vazando. Até onde ele tinha ouvido, as criaturas noturnas tinham um olfato altamente sensível e sangue humano era algo que todos ansiavam. Assim, ele era como um alvo fácil para as criaturas da noite. Nesse ponto, ele estava até pensando em cortar a perna, no entanto, ele não tinha armas para fazer isso. Caramba, mesmo se ele tivesse as ferramentas, de que adiantaria cortar a perna dele? Ele se livraria da armadilha, mas e depois? Na verdade, sacrificar seus membros faria mais mal do que bem, pois cortar sua perna o faria sangrar ainda mais. Portanto, atrair mais criaturas noturnas e afastá-las com uma perna também não parecia ser uma boa ideia. De certa forma, ele estava melhor com a armadilha mastigando sua perna. Pelo menos sentado ele seria capaz de se defender melhor do que saltando em uma perna. Enquanto todos esses cenários se passavam dentro de sua cabeça, ele ouviu um barulho vindo de trás. Ele tentou olhar para trás, mas sua perna não lhe permitiu voltar o suficiente para ver o que estava acontecendo. No entanto, a lua estava brilhando acima dele com a ajuda do luar. Ashton conseguiu ver a sombra da figura se aproximando dele. A julgar pela sombra, era mais provável que fosse um dos guardas. Uma sensação de alívio espirrou em seu rosto. Por mais que quisesse fugir daquele lugar, morrer era muito pior do que viver cativo. Os guardas iriam salvá-lo e levá-lo de volta. Escusado será dizer que ele seria punido por tentar escapar. No entanto, como ele havia sido marcado pessoalmente pela amante, provavelmente não receberia nenhuma punição severa. Você pode, por favor, tirar essa armadilha dos meus pés ou não? Fique longe. Os olhos de Ashton se arregalaram de horror quando a figura se aproximou dele. O cheiro de carne podre entrou em suas narinas. Não havia dúvidas, seu sangue atraiu um morto-vivo para ele. Mas o que os mortos-vivos estavam fazendo aqui? Era território Lycan, mortos-vivos e vampiros não tinham permissão para pisar lá. No entanto, não havia como negar que havia um morto-vivo atrás dele. Ashton lutou para tirar a corda com o gancho de sua bolsa, pelo menos ter algo com que se defender. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o morto-vivo agarrou sua cabeça e bateu com força no chão. Sangue jorrou da boca de Ashton assim que sua cabeça bateu contra o terreno rochoso. Após o ataque, um som de toque constante inundou seus ouvidos enquanto sua visão ficou embaçada. Mesmo em seu estado de confusão, Ashton podia sentir uma rajada de vento passando por sua cabeça exposta enquanto o sangue escorria de sua cabeça também. Ashton viu a criatura sem esforço arrancar a armadilha de urso de seus pés com a mão nua antes de levantá-lo. Através de sua visão embaçada, ele deu uma primeira olhada em seu agressor. O morto-vivo parecia ser um adolescente como ele e tinha olhos verdes. Os cabelos de sua cabeça estavam caindo de alguns lugares, assim como as roupas em sua pele pálida esverdeada. Ele era mais baixo e mais magro que Ashton, mas tinha força que Ashton não tinha. Antes que Ashton pudesse ver qualquer outra coisa, o morto-vivo mordeu com força no ombro e arrancou um grande pedaço de carne de lá. Ashton queria gritar de dor, mas seu corpo não tinha energia suficiente para gritar. Sua mente lentamente ficou nebulosa enquanto sua visão ficava cada vez mais escura. Então este é o fim. Ashton pensou enquanto as memórias desta vida começavam a piscar diante dele. O morto-vivo estava prestes a afundar os dentes em sua carne, novamente, mas antes que isso pudesse acontecer, algo o puxou para fora do alcance do morto-vivo e ele foi jogado fora como um brinquedo descartado. Ele queria ver quem o salvou, mas não conseguiu. Sua visão ficou completamente preta e ele perdeu a consciência. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 4, eu sou o quê? Ashton acordou sobressaltado. Ele podia ouvir o som uivante dos ventos quando grossas gotas de chuva batiam na janela. Ele estava suando uma bagunça, todas as suas roupas estavam encharcadas como se ele estivesse lá fora na chuva e não dormindo em sua cama. Ele olhou ao redor apenas para perceber que estava de volta em sua cama. Como estou no meu quarto? Ashton murmurou, foi um pesadelo? Assim que ele se lembrou do que aconteceu, seu coração começou a bater loucamente. Ele podia sentir o sangue correndo em suas veias. Estranhamente, ele não estava mais com dor.
Isso o fez pensar que talvez ele realmente tivesse um pesadelo. Mas, novamente, ele se lembrou vividamente de como escapou do recinto apenas para encontrar um morto-vivo que o mordeu. A dor que ele sentiu naquela época, não havia nenhuma maneira no inferno que era apenas um pesadelo. Só havia uma maneira de provar se era um pesadelo ou não. Ashton tirou o cobertor de si mesmo para verificar se havia ferimentos. Mas não havia nenhum. Não havia um único arranhão em seu corpo. Suas pernas estavam bem, não havia sinais de qualquer dano causado pela armadilha a ele. Ele então tocou seu ombro onde o morto-vivo havia mordido, e com certeza, não havia nada lá também. Foi realmente um pesadelo. Ashton resmungou e pulou de sua cama e olhou embaixo dela. Os suprimentos que ele estava guardando por semanas, se foram. Não há nenhuma maneira no inferno que eu alucinei sobre reunir essas coisas. A ausência do saco cheio de itens parecia fazê-lo acreditar que o que aconteceu era de fato verdade e não um pesadelo. Ele podia sentir que algo estava errado, mas não conseguia apontar o que. Tudo se contradizia. Seus suprimentos perdidos apontavam para ele deixando o recinto como ele havia planejado e lembrado, mas a falta de feridas em seu corpo dizia o contrário. Ashton não conseguia pensar em nada que pudesse explicar o que havia acontecido ali. De repente, ele se lembrou de que alguém o salvou das garras dos mortos-vivos. Talvez tenha sido essa pessoa que o trouxe de volta para lá. Mas, mesmo que isso fosse verdade, não explicaria o desaparecimento de suas feridas. Ele voltou para sua cama. Sua cabeça começou a doer por causa de todos os pensamentos que ele estava fazendo. Mas em seu estado de pânico, ele não notou algo piscando na frente de seus olhos. Não era como se ele não tivesse notado. Ele pensou que seus olhos estavam pregando peças nele porque ele se levantou muito rápido. Mas agora que ele estava de volta na cama e a coisa continuava piscando na frente de seus olhos, ele não podia mais ignorá-la. O que é isso? Ashton tentou tocar o que quer que fosse a coisa amarela piscando, mas sua mão passou por ela, tão irritante. Apenas saía da minha vista já, calibração em andamento. De repente, sua cabeça começou a latejar como um louco. Ele estava bem agora, mas não mais. Ele firmemente envolveu seus braços ao redor da cabeça tentando parar a dor. A dor logo se espalhou da cabeça para todo o corpo. Partiu como se seu corpo estivesse sendo dilacerado e recolocado simultaneamente. O ciclo interminável de dor continuou. Ele podia sentir seus ossos quebrarem e então se unirem novamente. Isso continuou até que a coisa amarela brilhante ficou vermelha depois ficou preta. Assim que ficou preto, a dor que ele estava sentindo parou. Ele não estava mais suando. Nem seus ossos estavam fora do lugar. Até mesmo seu coração não estava mais batendo. Enquanto respirava irregularmente, Ashton colocou a palma da mão no peito, para se acalmar. Mas assim que ele fez isso, ele percebeu algo. Não que seu coração tivesse parado de bater. Parou de bater, completamente. Ele imediatamente pulou para verificar seu pulso e não sentiu nada lá também. Ele começou a entrar em pânico novamente e, ao fazê-lo, algumas letras pretas apareceram na frente dele. Ele nunca tinha visto esses símbolos antes em sua vida, mas de alguma forma ele sabia exatamente o que esses símbolos significavam. Transformação bem-sucedida, você foi transformado em erro. Classe solicitada não existe, enviando uma petição ao administrador para resolver o problema. Petição rejeitada. Iniciando o protocolo, o sistema pode resolver o problema sozinho. Problema resolvido. Você herdou os genes de um classe C zombie e um classe A vampire. Você foi transformado em um híbrido zombie. Devido à complexidade do seu novo DNA, levaria 7 dias para que seus poderes se manifestassem. Até então, você está livre para viver como um ser humano classe I. Que diabos está acontecendo aqui? Ashton não sabia o que estava acontecendo quando seu coração começou a bater novamente e o ícone preto pairando antes de seu rosto ficar amarelo novamente. O dia ficava cada vez mais estranho a cada segundo que passava. No entanto, antes que Ashton pudesse questionar qualquer outra coisa, uma onda de sonolência o consumiu e ele adormeceu. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 5. Eu sou o quê? 2. Ashton acordou junto com o sol. Ele instintivamente olhou para fora da janela. O céu ainda estava escuro, mas as nuvens se moviam lentamente para cada vez mais longe. A chuva celestial havia parado 15 minutos atrás, mas Ashton ainda podia ver as pessoas andando, com guarda-chuvas sobre suas cabeças.
Algo parecia estar acontecendo no pátio. Ashton tentou dar uma boa olhada lá fora, mas assim que viu um pouco de luz do sol que havia, sua cabeça começou a latejar furiosamente. No entanto, a dor não era tão insuportável como antes e logo desapareceu completamente. A dor de cabeça repentina parecia tê-lo lembrado da noite passada. No entanto, quando ele tentou se lembrar do que aconteceu na noite passada, sentiu uma dor aguda na cabeça. Desta vez a dor foi demais para ele lidar. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando rasgar sua cabeça em dois com força. Assim que ele parou de se concentrar em recordar o que aconteceu na noite passada, a dor parou. Era como se sua mente estivesse tentando impedi-lo de se lembrar da noite passada. No entanto, apesar do que o estava impedindo, Ashton se lembrou de uma coisa. Algo como se ele tivesse apenas uma semana mais para viver como um ser humano e então nos transformaríamos em outra coisa. Ele se levantou e deu uma olhada debaixo de sua cama e com certeza, o saco estava lá com todos os itens que ele havia coletado. Significando que ele não tinha saído do recinto. Mas ainda sentia que tinha saído. Talvez tenha sido um pesadelo depois de tudo. Ele pensou e voltou a se sentar na cama. Ele ainda estava se arrumando quando ouviu alguém batendo na porta de sua cela. Sim, ele morava em uma cela sozinho enquanto os outros tinham que dividir um grande celeira para dormir. Não só isso, eles tinham que compartilhar muitas mercadorias comuns como banheiro, chuveiros, utensílios etc. Mas ele não o fez. Seu quarto tinha tudo que um homem precisava para viver. Banheiro e chuveiro com fornecimento constante de água limpa. Ele até tinha um aquecedor instalado lá. Mais uma vez, foi tudo graças a ele ser marcado pela amante. Nenhuma dessas coisas estava lá quando ele foi marcado inicialmente, mas foi construído mais tarde porque a patroa não queria que seu lindo vira-lata vivesse em qualquer tipo de desconforto. Especialmente depois de levar seus pais embora. Dito isto, seu ódio pelos Lycans era mais profundo do que sua necessidade de se sentir confortável. Ele passou 12 anos no celeiro vivendo como animais e ele não iria mudar isso nos últimos 4 anos de sua vida. Os pensamentos de Ashton foram mais uma vez interrompidos pela batida forte em sua porta. A julgar pela forma como os bastardos estavam batendo em sua porta, ele sabia que os Lycans estavam ali para forçá-lo a comer ou puni-lo. Ele foi em frente e abriu a porta. Ele estava completamente preparado para levar um soco por fazê-los esperar como de costume. No entanto, algo totalmente inesperado aconteceu lá. Embora ele estivesse certo que os Lycans estavam batendo em sua porta, uma vez que ele abriu ele, não recebeu um soco como esperava. Em vez disso, ele sentiu alguém acariciando sua cabeça. Ashton abriu os olhos e imediatamente pulou para trás do choque quando viu quem estava na frente dele. Era a senhora e seus guarda-costas. Vê-los ali foi um choque, porque mesmo sendo a dona deles, ela raramente visitava o recinto. O que eles estão fazendo aqui? Ainda faltam 4 dias para eu completar 16 anos. Os pensamentos de Ashton estavam escritos em todo o seu rosto que a amante leu em um instante. Seus olhos de rubi brilharam de excitação quando viu o corpo adulto de Ashton. Seus cabelos loiros esvoaçaram atrás dela enquanto o grupo de guarda-costas correu para o quarto dele e começou a arrumar suas coisas. Ashton tentou se virar e ver o que estava acontecendo, mas por alguma razão, seus olhos estavam focados na senhora. Ela não tinha parado de sorrir desde que viu Ashton. Ele olhou para seu rosto triangular e percebeu que ela parecia mais jovem do que ele se lembrava. Sua pele morena não era mais opaca como ele se lembrava, mas em vez disso, estava brilhando mesmo sob o céu nublado. Em seguida, a atenção de Ashton caiu em seu nariz pequeno e lábios inchados. Ele tentou parar por aí, mas era como se seus olhos não estivessem mais em seu controle e no segundo seguinte ele se viu olhando para ela. Seus braços eram muito mais musculosos que os dele, junto com seu torso grosso, seios bem empilhados que seu espartilho preto estava tentando ao máximo segurar junto com sua cintura bem definida e pernas longas. Você está bastante animada para alguém que está dormindo há cerca de 4 dias. A voz da senhora parecia tê-lo tirado de seu transe, sem mencionar que seu corpo parece musculoso ao contrário do que me disseram. Eu não sabia que a puberdade poderia fazer tais coisas com humanos. Interessante. Ashton ainda não havia notado, mas agora que a senhora o havia apontado, seu físico definitivamente havia mudado para o melhor. Ele viu seu reflexo no espelho quebrado e ficou chocado ao ver como ele parecia. Ele tinha crescido alguns centímetros e não era mais magro,
mas mais ou menos parecia um dos guardas Lycan. Seu corpo se transformou em algo totalmente diferente de quem ele era. Ele estava realmente confuso sobre o que estava acontecendo e então o atingiu. Eu estava dormindo por 4 dias. Ele murmurou baixinho. No entanto, antes que alguém pudesse responder, os guarda-costas enrolaram um pedaço de pano em volta de sua cabeça e o arrastaram para fora. Era hora de Ashton se juntar a eles. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai